Olá, buenos dias, Deus os bendiga. Hoy descobrindo a verdade, uma graça imerecida. Em 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja é o suporte fundamental para a defesa da verdade de Deus. E aqui hoje vamos estudar a carta de Pablo a Tito, aonde em esse capítulo o apóstolo Pablo orienta Tito sobre a importância do liderazgo cristiano e a vigilância doutrinal dentro da igreja. Ele também adverte contra os falsos maestros que corrompem a fé, ensinando o que é incorreto e vivendo de uma maneira que é inconsistente com o evangelho. Pablo também aqui vai enfatizar que os líderes devem ser cuidadosos ao elegir a los ancianos e, además de suas qualificações morais e espirituais, também deve ser capaz de refutar firmemente as ensinanças errôneas, o que nós outros estamos vendo hoje dentro da igreja. Pastores que não corrigem, pastores que permitem uma mala enseñanza, fuego estranho em los púlpitos. Destaca também que a verdadeira fé refleja em uma vida transformada e os falsos maestros, por el contrário, vivem de uma maneira contrária a lo que predicam. Ou seja, eles predicam uma coisa e vivem de outra maneira. Também vamos ver que é passagem que está chamando a la pureza doutrinal e la integridade cristiana. El propósito. Pablo escreve a Tito para instruí-lo sobre como liderar uma igreja em Creta. As instruções claves estão em capítulo 1, versículos 5 ao 9, que habla del liderazgo, nombrar ancianos irreprochables e com bom testemunho, apegando a la sana enseñanza. Também em Tito, capítulo 1, versículo 10 al 13, habla de que, de la doutrina, combatir a los rebeldes e engañosos, que apartam de la verdade, ensinando la sana doutrina. Também vemos aqui a vida cristiana em Tito, capítulo 2, del 11 ao 14, a qual ensina aos crentes a viver com sobriedade, justiça, piedade, negando a la impiedade. Já depois trataremos de la salvação em Tito, capítulo 3, del 3 al 8. Recordar que a salvação viene por la misericórdia de Deus. Não é por obra, pero que esta graça nos chama a uma boa obra. Nós outros não podemos fazer nada para ter a salvação, porque Cristo já fez tudo. Então vamos ver de que se trata, versículo a versículo, aprendendo de uma maneira expositiva, de uma maneira que não importa o que eu pense, e sim o que Deus quis dizer. Eu os pido que comparta esta mensagem a um amigo, a um parente, a um irmão cercano, para que também venha a conhecer a Santa Escritura, ou seja, a verdade bíblica. No versículo 1, Pablo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé de los escogidos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Que nós outros estamos vendo que Pablo se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Destaca seu papel como mensageiro da verdade de Deus. O termo servo refleja humildade, submissão e a vontade de Deus, mientras que apóstolo ressalta a autoridade e a comissão direta que recebe de Cristo para predicar e ensinar. Pablo deixa muito claro aqui que seu propósito é fortalecer a fé de los escogidos de Deus. Aqueles que antes que o mundo formara, Deus já tinha escolhido. Aqueles que han sido chamados a la salvação e guiá-los ao pleno conhecimento da verdade.
a verdade bíblica que se basa em uma vida piedosa. Não se trata da verdade humana, não se trata de minha verdade, se trata do que a palavra de Deus diz, se trata do que o próprio Espírito Santo está falando. O conceito de um servo de Deus é central nas Escrituras, onde a obediência e a entrega a Deus são expressões da fé verdadeira. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, também vemos que os escolhidos de Deus foram predestinados à salvação. Aqui nós vemos já a doutrina da predestinação. E ojo, a doutrina da predestinação não invalida a evangelização. A evangelização é o meio por el qual os escolhidos de Deus vuelven a Ele. Não, pelo contrário, uma vez que tu és salvo, devemos sim predicar, devemos sim evangelizar. Também este versículo ele nos recorda que nosso propósito como cristiano é mais que simplesmente crer, também é viver uma vida que refleja o conhecimento verdadeiro e prático de Deus. Nós outros conhecemos a Deus? Nós outros vivemos o que Deus manda em sua palavra? A palavra está escrita em nossos corações? Ou somos unicamente oidores? Pablo, como exemplo, nos mostra que nossa identidade em Cristo deve ser nossa maior prioridade, já seja como servo ou como líder. Qual é nossa identidade hoje? De que maneira estamos apresentando perante o mundo? Se nós outros vamos no verso 2, em la esperança de la vida eterna, la qual Deus, que não mente, prometeu desde antes o princípio de los séculos. Nós outros vemos aqui que habla de la esperança de la vida eterna, que os cristianos esperam com fé. E tu, está esperando com fé? A Bíblia diz, hallarás fé quando venga o Hijo del Hombre. Deus, que é fiel e não mente, prometeu esta vida eterna, incluso antes da fundação do mundo, é decir, desde a eternidade. A promessa da vida eterna é uma garantia para os creyentes basada em la fidelidade de Deus, não em nossos próprios méritos. A vida eterna é uma promessa central das Escrituras. Nós outros vemos em João 3,16, em 1 de João 2,25, a ideia de que Deus não pode mentir é um atributo essencial dele. Nós outros vemos também em Números 23:19, afirmando que sua palavra e suas promessas são infalíveis. Deus não cambia. Deus nunca ha cambiado. Nós outros sim. Sobre a esperança da vida eterna. Aqui nós outros vamos fazer uma reflexão. Aqui nos desafia a viver com a certeza de que nossas ações e nossa fé não são em vano. A fidelidade de Deus garantiza que, sem importar as dificuldades que enfrentamos, nosso futuro está onde? Está em Cristo e está seguro por Ele. Versículo 3, pero a su devido tempo revelou sua palavra por meio da predicação que me foi encomendada, conforme o mandamento de Deus nosso Senhor. Por meio de quê? De minha opinião? Não. De meu conhecimento? Não. De la predicação da palavra. A palavra é a base. Fora da palavra, a Bíblia diz, conhecereis a verdade os hará livre. Eu tenho que conhecer a verdade, eu tenho que conhecer a palavra, e há muitos que estão predicando fora da palavra, talvez por não conhecimento, ou talvez por benefício. Deus, em seu tempo perfeito, manifestou sua palavra, é decir, revelou a verdade do Evangelho através da predicação. A Pablo se lo encomendou difundir esta palavra sendo obediente ao mandato de Deus.
E nós outros, como ministros, estamos sendo obedientes ao mandato de Deus. Nós outros estamos obedecendo seus mandamentos. La predicação é o meio por el qual o mensaje de salvação chega a la gente. Não há outra maneira, não há outro método. Não, é a predicação da palavra. De nada adianta eu entretener a igreja se não há palavra. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir o quê? A palavra. Também diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, se eu não tenho palavra, não tenho fé. E se não tenho fé, não agrada a Deus. Deus tem um plano perfeito e um tempo determinado para revelar suas promessas. Nós outros vemos em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 5. A predicação é um meio ordenado por Deus para difundir o Evangelho. Romanos, capítulo 10, versículo 14 ao 15. Não há outra maneira. Não há outra maneira, não há outro método. Eu não conosco outro método. A não ser a predicação da Santa Escritura. Volver a las sendas antiguas. Nós outros hoje queremos volver? Nós outros hoje estamos dispostos a volver a las sendas antigas? Deus escolheu o momento adequado para revelar sua palavra e nos confiou a nós outros, seus servos, a responsabilidade de compartilhá-la. Estamos chamados a ser instrumentos de sua mensagem de salvação em um mundo necessitado dessa verdade. Los ángeles queriam e Deus confiou a nós outros. E nós outros, o que estamos fazendo? Nós outros estamos ocultando? Porque a palavra diz em Apocalipse que se eu añado ou quito, Deus também añadirá as plagas desse livro. Deus quitará de nossa parte. O que estamos fazendo? Estamos manipulando? Estamos adulterando a palavra para ter benefício? No versículo 4, Tito, verdadeiro hijo em comum fé, graça, misericórdia e paz de Deus, Padre, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Pablo se dirige a Tito como um verdadeiro hijo em la comum fé, destacando a estreita relação espiritual que compartilham. As palavras graça, misericórdia e paz são bendições típicas da carta de Pablo. E ele deseja que essas qualidades abundem em la vida de Tito. Proveniente de Deus e de Cristo, la gracia é um favor imerecido de Deus. La misericórdia é sua compaixão e la paz é la reconciliação com Deus. Estas bendições provêm de Deus Padre e de Cristo Jesus e reflejam o que? A Trindade, o papel redentor de Cristo. Nós outros vemos em Efésios capítulo 2, versículo do 8 a 9. Também vemos em Filipenses 4, 7. Recuerdem, a graça é um favor de Deus, um favor imerecido. Nós outros hoje temos um favor imerecido. Hoje nós outros vivemos na graça, mas não olvidem, a graça ela acumula. E se não pedimos perdão, se não apartamos do pecado, vamos ter um problema. A graça não quer dizer que puedo pecar quando me dê a gana, não. Ademais, um hijo de Deus, ele aparta de todo pecado. Vamos ser pecadores até o último dia, mas também vamos buscar a Deus e pedir perdão por nossos actos. Versículo 5. Por esta razão te deixei em Creta, para que decidiera lo que faltava e estabelecera anciano em cada cidade, assim como eu te ordenei. Pablo explica que deixou a Tito em Creta e devia organizar a igreja, resolver os problemas pendentes e, o mais importante, estabelecer líderes espirituais. Os ancianos em cada cidade
de la isla. Los ancianos eram hombres de caráter, de sabedoria, de responsabilidade, de guia para guiar a igreja. Hoje, nós temos líderes com caráter, com sabedoria e com responsabilidade para guiar a igreja a Cristo ou guiar a igreja a uma doutrina da prosperidade, a uma doutrina de engano. Porque a Bíblia diz, saíram de nós outros, pero não eram de nós outros. A importância de estabelecer líderes espirituais qualificados se enfatiza desde 1 de Timoteo, capítulo 3, de 1 a 7. Também habla em Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 9. O princípio de delegar o liderazgo a las igrejas locais refleja a estrutura organizativa da igreja primitiva. Hoje as igrejas são um comércio, passa de padres para hijos. Não. Temos que volver a las Santas Escrituras. Esse versículo nos mostra a importância de um liderazgo qualificado dentro da igreja. E há muitos líderes dentro da igreja que não estão qualificados. E também nos desafia a pensar em como estamos formando e equipando novos líderes em o corpo de Cristo. Recuerda, ir, predicar e a ser discípulo. Cristo nos chamou a não ter uma mega igreja, ter milhares e milhares e milhares de seguidores. Não! A Bíblia nos chamou a ser discípulos. Toda igreja necessita líderes espirituais que guiem as pessoas hacia a madurez da fé. E hoje, as igrejas estão guiando as pessoas? O que passaria se hoje Cristo fuera su pastor? Como actuaria delante da prédica de Cristo? Como actuaria delante da prédica de Pablo? Hoje o líder está guiando-te à verdade? Hoje o líder está levando a uma fé genuína? El anciano, versículo 6, el anciano deve ser irrepreensível, marido de uma sola mulher, e ter hijos creyentes que não estén causando dissolução nem rebelião. Pablo descreve as qualidades de um anciano. Deve ser irrepreensível, es decir, de caráter intachable, e fiel a sua esposa, com hijos que também sejam fieles, não desobedientes. O papel de um líder espiritual refleja a moralidade e a piedade cristiana. O caráter e a vida moral de um líder são essenciais para seu liderazgo. Nós vemos em 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 a 4. O requisito de que um líder tenha uma família bem ordenada refleja os princípios de um liderazgo espiritual sólido e responsável. Nós vemos aqui também como líderes e seguidores de Cristo, porque hoje nós vemos pastores que estão llenos de seguidores. Mas não, nós temos que formar seguidores de Cristo. Necessitamos viver vidas que sejam exemplo para os demais. E hoje, nós estamos sendo exemplo? Como que os de fora nos miram? Como exemplo de uma vida cristã? A forma em que tratamos nossa família e nossa integridade personal influi diretamente em nossa capacidade de guiar a outros? Ou o mundo te conhece como um vividor, ou enganador, ou mentiroso? Devemos ser exemplo de uma vida cristiana. Hoje,
nuestra fidelidade com Cristo, nosso testemunho, habla muito mais alto do que nossas palavras. Versículo 7. Porque é necessário que o anciano seja irrepreensível, como administradores de Deus, não soberbio, não iracundo, não dado ao vinho, não pendeceiro, não codicioso de ganâncias desonestas. Pablo continua descrevendo as qualidades de um anciano. Deve ser irrepreensível. E vou valer irrepreensível. E actuar com humildade, sem ser arrogante e propenso à ira. E também evitar a adição ao álcool, a violência e a codícia. Como majordomos de Deus, deve ser responsável e fiel em las coisas que Deus lhe ha confiado. Estamos sendo fiéis à tarefa que Deus nos ordenou? Os líderes espirituais têm um chamado. O liderazgo cristiano deve reflejar o caráter de Cristo, evitando as trampas de la carne e buscando viver de uma maneira que honre a Deus em todas as áreas de sua vida. Nós vemos em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 23. Estamos chamados a viver vidas exemplares, não só em sua conduta personal, senão também em la forma em la que gestiona as responsabilidades de Deus que lhes foi confiado. O verdadeiro liderazgo provém da humildade e o autocontrole, não do ego ou do poder. Versículos 8. Sino hospitalário, amável, amante de lo bueno, sóbrio, justo, santo, templado. Pablo representa qualidades positivas que deve ter um anciano. Ser acolhedor, hospitalário, amar o bem, sóbrio, com domínio próprio, justo, santo, apartado de Deus, apartado para Deus, e templado, moderado. Estas virtudes são marcas de uma vida piedosa e equilibrada. Estas qualidades refletem o caráter cristiano que deve ser visível em la vida de um líder, como Cristo lo exemplificou em sua própria vida, em Filipenses 4:8, são essenciais para que o líder exerça uma influência positiva na igreja e na comunidade. Estas virtudes não desafiam viver uma vida intencionalmente boa, justa ou equilibrada. Como cristianos devemos ser exemplos de amor e autocontrole em um mundo que valora o oposto. O mundo sempre vai buscar o oposto. O mundo vai sempre buscar o desejo da carne, mientras que o Espírito busca as coisas de Deus. Nossa vida diária deve reflejar qualidades de Cristo. E como estamos reflejando? Qual qualidade estamos reflejando? Versículo 9. Retenedor de la palavra fiel, tal como ha sido ensinada, para que também pueda exortar com sana enseñança e convencer a los que contradizem. Muito bueno. Nós outros estamos exortando a igreja com a sana enseñança, com a palavra, ou com conselhos humanos? Aqui nós outros vemos a importância de manter a palavra fiel, a Santa Escritura, sem adulterá-la, da doutrina cristiana, da igreja primitiva, de los apóstolos, que deve ser o fundamento da enseñança de um líder. A fidelidade à palavra de Deus permite a um líder utilizar as escrituras para exortar, é decir, para animar,
e também para convencer a quem se opõe à verdade. La sana doutrina es la doutrina cristiana verdadeira e pura, sem distorções. Quando alguém se levanta dizendo uma loucura, nós outros temos argumentos para oponer a essa mentira? Ou nós outros quedamos callados? Muitos quedam callados porque não conhecem a palavra, então como não lê a palavra, que argumentos terá? Pero outros conhecem a palavra, sabem que estão falando uma mentira, estão adulterando o evangelho, pero também queda callado. Estamos sendo fiel ao que Cristo nos manda? Ou estamos deixando que o diabo atue? Porque se eu não defendo a palavra, que defendo? Defendo a mentira? A importância da fidelidade da palavra de Deus queda muito clara em 2 de Timoteo 4, del 2 a 3, onde Pablo nos instrui a predicar a palavra fielmente, sem cambiá-la. A sana doutrina é vital para edificar a igreja e manter intacta a verdade de Cristo. 1 de Timoteo capítulo 4, 16. Este versículo nos desafia a permanecer firme na verdade, não na mentira, especialmente quando enfrentamos oposições e heresia. Eu tenho que manter firme a palavra. E hoje entramos em um culto, 40, 50, 1 hora. Nem sequer a música habla de Cristo. Hoje o culto não é cristocêntrico, é eu no centro, Cristo de fora. Nossa defesa da fé deve basar-se na palavra de Deus, não em nossas próprias opiniões ou racionamento humano. A fé sólida é a que permanece fiel nas Escrituras. Versículo 10. Porque não há muitos desordenados, habladores de vanidades e enganadores, majormente los de la circuncisão. Ojo, vuelvo a ler, porque há muitos desordenados, habladores de vanidade e enganadores, majormente los de la circuncisão. Paulo descreve os desordenados, é decir, aqueles que são disruptivos, desorganizados e fora de lugar e da comunidade cristiana. Também os caracteriza como habladores vazios e enganadores, señalando aqueles que difundem mentiras, especialmente dentro do grupo da circuncisão, que representava os judios, que tentava imponer práticas judias na igreja. E nós outros estamos vendo pessoas hoje não judias, pero supostamente cristianos que querem fundir umas falsas doutrinas dentro da igreja, cambiando a igreja, traindo o mundo para dentro da igreja para atrair o que? Las cabras. Não. Se eu tenho que trazer métodos do mundo para dentro da igreja, então que hago com a palavra? A palavra é a base para ensinar, para instruir, para redaguir. Eu não necessito outros métodos. Eu não necessito opiniões humanas. Eu necessito unicamente ler a palavra. Unicamente ler a palavra. E o que nós outros estamos fazendo? A Bíblia diz em Neemias 8:8 que quando leiam a palavra, todos choravam, porque a palavra confronta. Hoje vemos uma igreja
Não podemos usar a palavra para confrontar. Sabe por quê? Porque lhe duele. Hoje a igreja não está lista para ouvir a verdade, porque durante anos o que leu foi amor, 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 amor e amor. E é verdade, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A palavra diz que ele tem um dia para juzgar nós outros, juzgar o mundo. Ele estabeleceu um dia, a qual através de seu Filho Jesus Cristo, ele vai juzgar toda a terra. Toda a terra. Toda a terra. Nós outros estamos preparados? Ou nós outros vemos debate de uma igreja que quer ser arrebatada? Muito bem, mas está preparada para ser arrebatada? Como está sua vida? Estamos buscando de Deus? Estamos aceitando que a palavra nos confronte? Porque se eu leio Neemias, versículo 8, capítulo 8, versículo 8 põe: e leiam o livro da lei de Deus claramente e ponia ele sentido de modo que entendera a leitura. Versículo 9: e Neemias, el governador, el sacerdote Esdra, escriba e los levitas que hacían entender el pueblo dijeron a todo el pueblo: dia santo es a Jehová nosso Deus. Não os entristezcais, nem lloréis, porque todo o pueblo llorava ao ouvir as palavras da lei. Ao ouvir o quê? Mis palavras? Não, as palavras da Bíblia. Porque mis palavras não têm poder, mas sim as palavras de Cristo. Esse versículo nos recorda que há pessoas que buscam alejar a outros da verdade, já seja através de desinformação ou intencionalmente. Devemos estar atentos e cuidadosos com as ensinanças que escutamos e aceitamos, especialmente quando contradiz a palavra de Deus. Hoje, quando nós outros vemos que os atenienses buscavam coisas novas que hoje, quando nós outros escutamos uma prédica, miramos dentro da palavra, porque a igreja de Bereia escudrilhava as escrituras mientras Pablo predicava, e nós outros estamos escudrilhando, nós outros estamos mirando se realmente essas palavras são verdadeiras, nós outros estamos alimentando da Santa Escritura ou de palavras humanas. Eu vou na igreja domingo, pelo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado, vivo com o mundo, pensando que unicamente o que eu he escutado é suficiente. Não, não é suficiente. Devo aprofundar em águas profundas. Devo ler, devo alimentar-me da palavra diariamente. Versículo 11. A quienes é necessário tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando por ganância desonestas lo que não devem. Uma mala ensinança não danha uma pessoa, danha toda a família. Toda a família. Pablo instrui o quê? Que tais pessoas les devem ser callar. Quando tu escuta um predicador predicar algo que está fora da palavra, tu calla. Ou tu levanta e diz: perdona, a palavra diz outra coisa. A Bíblia diz que sabendo hacer lo bueno e não lo hace, ele é pecado. A Bíblia diz que ai daquele que hace com que um pequenito caiga.
Se eu estou vendo que uma prédica está fazendo com que toda uma família se perda e quede cadeado, eu também sou participante desse pecado. Fomos chamados a defender o Evangelho. E nós outros estamos defendendo o Evangelho ou estamos cadeando delante a uma prédica mentirosa? Como eram as prédicas do ano 80, do ano 70, do ano 60? Não tem nada a ver com as prédicas de hoje. É decir, eles devem confrontar e corrigir, e nós outros estamos confrontando e corrigindo. Eles causam distúrbios em nos lugares, difundindo falsas doutrinas e ensinando o que não está de acordo com a fé verdadeira. E através de uma prédica da internet que nós outros escutamos, pode dañar toda nossa casa. A motivação detrás dessas ações é a avarícia sucia, é decir, o desejo de obter ganâncias financeiras ou benefícios personais, explotando que a fé de outros. Nós outros vemos o Ministério da Prosperidade, que busca unicamente benefício. E a pergunta é: não há nadie dentro desses ministérios que pueda levantar a voz e dizer: tu está errado, a Bíblia não diz isto? Essas condutas de los falsos maestros é condenada em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, onde se descreve a los falsos maestros como explotadores de pessoas. Pablo também adverte sobre isto em 1 de Timoteu, capítulo 6, versículo 5. Este versículo nos adverte sobre os perigos das falsas doutrinas e a codícia. Sempre devemos examinar as Escrituras à luz da palavra e estar disposto a enfrentar o erro com valentia e discernimento. Pero se a igreja não lê a palavra, como saberá que uma ensinança está errada? Se a igreja não busca em Deus, como saberá discernir se esse espírito provém de Deus ou do diabo? Versículo 12. Um de seus próprios profetas dijo: os cretenses são sempre mentirosos, malvados, necios ou gazanes. Pablo cita em uma declaração de um profeta cretense que descreve sarcasticamente a los cretenses como mentirosos, necios, perezosos. Ele usa esse provérbio para ilustrar a natureza corrupta e a tendência ao engano presente em la cultura local, que necessitava ser corrigida e confrontada com a verdade de Cristo. Eu só posso corrigir e confrontar com a palavra, não com minha boca. Minha palavra não vale para nada. Minha palavra não serve de nada. É a palavra de Cristo. Conocereis a verdade e a verdade os dará livre. Meu povo perece por falta de conhecimento, não porque não tem conhecimento, porque não quer aprofundizar em sua palavra. No livro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, Pablo também cita a poetas e a filósofos gregos para conectar o evangelho com sua cultura. Aqui, Pablo utiliza uma cita local para criticar o comportamento imoral, mas também para mostrar que a cultura em Creta contrastava com o nível de vida do cristiano. Nos recorda aqui a importância de ser honestos e rectos em todas as áreas de nossa vida. As influências culturais que nos rodeiam podem afetar-nos, pero também estamos chamados a viver segundo
os princípios de Deus, que são a verdade última. Estamos vivendo segundo os princípios de Deus? Estamos actuando segundo a palavra de Deus? Este testemunho, versículo 13, este testemunho é verdadeiro. Por isso, repreenda-los duramente, para que sejam sanos na fé. Estamos repreendendo a mentira dentro da igreja? Estamos repreendendo os falsos maestros dentro da igreja? Pablo afirma que o testemunho acerca de los cretenses é verdadeiro e por isso Tito deve repreendê-los severamente. Recordamos que Pablo echou alguns da igreja, para não blasfemar, echou ao diabo. O propósito da repreensão não é só corrigir, senão que a igreja chegue a ser sana na fé. Se eu não saco os que profanam a fé, eles contaminam toda a igreja, é decir, que as pessoas cresçam em sua verdadeira compreensão da fé cristiana e sejam restauradas. É claro, pastores dizendo: "Oh, irmanito, vuelve à igreja, porque a igreja estava tão boa contigo." Não, talvez a igreja está melhor sem ti. Vuelve quando tu realmente estiver convertido. Pero dentro da igreja, não podemos permitir que a falsa enseñança entre, porque corrompe toda a igreja. E a Bíblia diz que nós outros tendríamos que prestar conta a Deus, a todos que Ele nos colocou delante. Devemos prestar conta. E de que maneira chegaremos delante de Deus? De que maneira? Como vamos apresentar delante de Deus? Como estamos chegando delante de Deus? Porque se eu vou em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, isso todo pastor encanta. Pero vamos seguir lendo, porque eles velam por vuestras almas, com quem hão de dar conta, para que hagam com alegria, não quejando-se, porque isso não é proveitoso. Nós outros vamos ter que prestar conta. E há muitos pastores permitindo falsas doutrinas dentro da igreja e terão que prestar conta a Deus. A correção é um princípio fundamental da vida da igreja. Nós outros vemos em 2 de Timoteu, capítulo 4 e 2, versículo 2, Pablo nos instrui a predicar com paciência e corrigir quando seja necessário. A exortação e a repreensão são meios para restaurar o corpo de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Agora, porque aquele hermanito, hijo del diablo, está dando muito dízimo. Não, eu vou passar a mão na cabeça. Não. Não puedo passar a mão na cabeça. Eu tenho que dizer a verdade. Arrepentiu. Por quê? Porque senão ele vai ao inferno e eu terei que prestar conta. Eu não puedo mirar seu dinheiro, eu tenho que mirar sua alma. Sua alma. Deus não necessita dinheiro. Eu fui chamado não para vender o evangelho, mas sim para praticar a Santa Escritura. E Deus dará o respaldo. Nós outros estamos vendo pastores
líderes evangelistas tapando o pecado para não perder membros. Mientras tanto, a igreja está crescendo. Versículo 14. Não prestando atenção a fábulas judias, nem a mandamentos de homens que se apartam da verdade. Aqui há uma outra advertência a las fábulas judias e a los mandamentos de homem. É dizer, ensinanças que não têm base nas escrituras. E mostra para mim, dentro das escrituras, que a doutrina da prosperidade tem base. Onde? Isso está sendo muito dano ao nome de Cristo. E um dia, eles terão que prestar conta. Estão vendendo o evangelho. De graça recebis, de graça dá. Eu estou de acordo que devemos honrar o pastor, os líderes, os evangelistas, para não ser disto um negócio. Porque a Bíblia diz que o pastor, o líder, é digno de seu sueldo. Uma coisa é ter uma vida digna, outra coisa é derrochar dinheiro, vendendo um falso evangelho, enganando famílias, enganando vidas. Mientras o pastor come do melhor, as ovelhas estão passando hambre. Isto não é bíblico. Mientras o pastor está andando em sua limusina, a igreja não tem nem sequer dinheiro para ir correr um autobus para ir à igreja. Isto não é bíblico e terão que prestar conta. Terão que prestar conta. Essas tradições e mitos humanos não são sustentáveis segundo a verdade revelada de Deus. Se nós outros vamos em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Pablo adverte contra as filosofias e tradições que não estão centradas em Cristo. Em 1 de Timoteu, versículo 1, 4, também condena os mitos e a genealogia que não são edificantes. Hoje, pastores trazendo para dentro métodos de filosofia para poder explicar a Bíblia. Não, nós outros vimos em Neemias que o povo chorava a ouvir a palavra. A própria palavra transforma. Eu fui chamado a predicar a palavra e o Espírito Santo dará o crescimento. Devemos estar o quê? Alertas para não ser enganados por ensinanças que se desviam da verdade central da fé cristiana. Pero como estar alerta se não conosco a Bíblia, se não leio a Bíblia? A Bíblia é nossa única fonte da verdade absoluta e toda ensinança deve examinar-se à luz dela. Toda prédica tem que ser contrastada dentro da palavra. Recorda, mientras Pablo predicava, os bereanos escudriavam as escrituras. Versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras, pero para os impuros e incrédulos, nada é puro, senão que hasta sua mente e sua consciência corrompe. Aqui há uma distinção entre o puro e o impuro. Para os puros são puros, para os que são puros em Cristo, todas as coisas são puras, porque têm um coração transformado pela fé. Sin embargo, para aqueles que estão lejos de Deus, incluso sua mente e sua consciência se corrompem e não podem discernir o que é verdadeiro e puro. As pessoas que estão lejos de Deus nunca
poderão defender a verdade, porque estão cegas. Sua mente está corrompida. A pureza do coração é essencial para discernir a verdade. Vemos em Mateus 5:8. A corrupção da mente e da consciência é um sinal de alejamento de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21. Que nos desafia a examinar nossos corações. E como está seu coração hoje? Quando estamos em Cristo, nossa perspectiva sobre a vida e o mundo cambia. Devemos procurar viver em pureza para que podamos discernir corretamente o que é bueno e justo delante de Deus. Versículo 16. Professam conhecer a Deus, pero com seus hechos lo nega, sendo abomináveis e rebeldes, reprobados e com enquanto a toda boa obra. Uau! Professam conhecer a Deus, pero com seus hechos negam. Pablo descreve aqueles que afirmam conhecer a Deus, pero cujas ações contradizem sua palavra. Eles são abomináveis e desobedientes. E por lo tanto suas obras não têm valor delante de Deus. A verdadeira fé se refleja em ação. E as ações de essas pessoas revelam sua hipocrisia. A verdadeira fé sempre refleja boas obras. Santiago capítulo 2, del 14 ao 26. A hipocrisia é condenada em muitos lugares da Escritura, como em Mateus 7, del 21 a 23. Para mim, isso é uma realidade. Mateus 7, do 22 ao 23. Muitos mentirão naquele dia. São duras as palavras para se escutar. Duele. Porque aqui Cristo está falando para nós outros cristianos. Senhor, Senhor, não profetizamos em tu nome. O mundo não profetiza. Em tu nome nós echamos fora demônio. O mundo não echa fora demônio. Em tu nome nós hicimos muitos milagros. O mundo não hace milagro. Aqui está falando de los cristianos, de pastores, de evangelistas. E então les declararei: nunca os conheci, apartai-vos de mim, hacedores de maldade. Uau! Cara, isso daqui duele. Duele, pero estão cegos. Cegos em suas hipocrisias, em suas mentiras. E há recordatório de que nossas palavras e ações devem estar alinhadas. Conhecer a Deus não é só uma questão de intelecto, sino de viver segundo seus mandamentos. Devemos assegurar-nos de que nossas vidas sejam um reflexo genuíno de nossa fé em Cristo. A missão da igreja é proteger a verdade do evangelho e repreender as desviações de maneira amorosa e firme. Que Deus nos fortaleça para ser fieles à sua palavra, defendendo a verdade e vivendo de tal maneira que nossas vidas sejam um reflexo autêntico da fé que professamos. E deixamos aqui hoje. Comparta essa mensagem. Espero que essa mensagem ha hablado em seu coração, como também ha hablado em meu coração, porque a palavra primeiro habla a mim e depois a vosotros. Compártala. Envia-lhe a alguém que necessita escutar
para volver a la Santa Escritura, para volver a la fuente que es Cristo, porque fuera de la palabra no hay vida, fuera de la palabra hay muerte. E se eu não escuto a palavra de Deus, que palavra estou escutando? Vamos orar? Que Deus os bendiga. Estarei publicando cada dia uma prédica. Nós outros sabemos que o sistema não comparte. Estamos em vivo, pero não sei quantas pessoas estão vendo. O importante para mim é que se uma pessoa que escuchar se arrepende e volve ao caminho, eu estou feliz. Senhor Jesus, graças te damos por esse tempo. Graças te damos por essa palavra, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque só Tu, Pai amado, tem palavra de vida. Quita-nos, Pai amado, desse erro, desse engano. Ajuda-nos, Pai amado, a volver a la fuente, Pai amado, a volver a los mananciales de água viva, Senhor. Perdona-nos, Pai amado, por alejar-nos de Sua palavra. Senhor, escreva, Senhor, Tu palavra em nossos corações e ajuda-nos a pôr em prática, não sendo unicamente hacedores, mas sim também hacedores de Sua palavra. Senhor, bendize o dia de cada um, Senhor. Bendize esse martes. Oh, Deus querido, que Tu presença, Senhor, esteja sempre com nós outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os bendiga. Hasta aqui.